Saudações, juventude latino-americana. Aquele salve, salve a todos e todas. Sejam bem-vindos aí ao canal Ciências da Natureza. Eu sou o professor Anderson Rego, biólogo de formação, formado pela Universidade Federal de Goiás e atuo aqui pela Secretaria de Educação do Distrito Federal. E caso você está chegando aqui, caindo de paraquedas aqui agora no canal, por favor, se inscreva aí no canal, compartilhe com seus primos, parentes, amigos, aquele seu amigo coxinha de direita que está falando aí que as queimadas são culpa dos povos indígenas, compartilhe esse vídeo com ele, beleza? Vamos aqui dissecar, aprofundar o debate sobre as queimadas e desmatamento na Amazônia, no Pantanal, no Cerrado e também na floresta atlântica. Então vamos lá, projeção na tela e falar sobre essa temática é de suma importância para o atual momento. Como a gente pode observar nos meios de comunicação, essa temática ela está muito recorrente e vou começar falando sobre esse bordão que o meio de comunicação da Rede Globo criou para colocar aí nos grupos sociais, na boca do povo, né? O Agretec, o Agrepop, e eu fui e incrementei o Agromata. Ou seja, o agronegócio brasileiro é o maior assassino, genocida, desmatador e que coloca fogo num processo histórico nos biomas brasileiros. Esse é o verdadeiro culpado. Eu vou logo aqui abrindo a pauta crucial desse nosso debate. Por quê? Porque recentemente o Bolsonaro, como vocês estão vendo nesse meme aí, o Boca do Inferno, teve a cara de pau de ir lá na conferência da ONU afirmar categoricamente que quem anda colocando fogo na Amazônia, no Pantanal, são os povos indígenas, ameríndios, originários e os povos caboclos. É falso. Tanto que é falso que vocês podem buscar os dados. Agora, recentemente, a Polícia Federal vai chegar a um inquérito que vai incriminar os latifundiários daquela região que está colocando fogo de forma criminosa, dentro de um processo histórico. E esse bordão, o Agretec, o Agrepop, o Agromata, os meios de comunicação querem passar as benécias do agronegócio. O agronegócio ele predomina na música, como, por exemplo, o acabado e miserável sertanejo universitário, na forma de vestir e na forma também de deixar, né, os dizeres populares aí da sociedade brasileira. Embora o agronegócio, junto com a mineração, compõe mais de 80% do produto interno bruto, ou seja, o Brasil é um país agroexportador. O Brasil exporta, na sua grande maioria, soja e minério de ferro. Então, vamos ver as charges da semana, charges essas que circularam o mundo, e eu fiz questão aqui de trazer para vocês todas elas. Essa, uma bem marcante, essa aqui de Bolsonaro, e a bandeira do Brasil queimando ali ao fundo, né? Essa outra aqui, ele com o nariz de árvore, né? O Pinóquio brasileiro, mentiroso, teve coragem de afirmar lá na ONU que pagou $1.000 de auxílio emergencial. Olha como é cretino. Bolsonaro e seu assassino social, o Paulo Guedes, teve a insensibilidade, em meio à maior pandemia da história da humanidade, a ofertar R$ 200. Isso mesmo, vocês estão ouvindo. R$ 200. Essa era a oferta do auxílio emergencial proposta a priori por Bolsonaro. Com muita insistência, luta, debate da oposição lá no Congresso Nacional, eles conseguiram arrumar mais 400 e deixou em 600, cujo agora, nesse atual momento, ele reduziu essa parcela para R$ 300. Essa outra charge aqui, vocês estão vendo, ele no pupilo ali, a logomarca da ONU, na mão direita dele um galão de gasolina, na mão esquerda um pavio de fogo, né? E ao seu fundo toda uma destruição em massa. É mais ou menos essa charge que representa esse governo de terra arrasada que vem aí
sem propor absolutamente nada. Bolsonaro está quase completando 3 anos no seu mandato e não propôs absolutamente nada. Propôs, eu estou equivocado, perdão, propôs acabar com a aposentadoria de quem não tem, taxar grandes pobrezas e retirar direitos da classe trabalhadora. Ele propôs isso e destruir todo o bioma brasileiro. Outra charge muito marcante é essa dele ali dentro de um trator, dando todo o apoio e respaldo às mineradoras, e em cima do trator, no teto, o latifundiário com galão de gasolina e os povos indígenas defendendo a Amazônia, cara. Ficou muito marcante essa charge. Outra charge marcante é do filho indígena e o pai, né? Filho, graças ao desmatamento não temos mais floresta. Outra marcante é a oscilação na temperatura. Aí o lenhador comete uma fala contraditória. Cresce logo, preciso de uma sombra. É muito contraditório. Então agora eu vou fazer um resgate histórico para a gente entender que o processo de desmatamento e queimadas do bioma brasileiro está dentro desde as ocupações da colonização dos portugueses. Quando os portugueses aqui chegaram, os colonizadores, eles logo atracaram a floresta atlântica, a Mata Atlântica, perdoa, a Mata Atlântica. Então a Mata Atlântica foi o primeiro bioma a ser devastado, explorado, desmatado para extração da seiva, que continha um líquido corante que tingia a maioria dos tecidos. E em seguida ela também foi devastada por um processo da plantação dos canaviais, né? Então a cana-de-açúcar, uma planta exótica que não pertence aos biomas brasileiros, foi uma das formas de acontecer o processo de desmatamento. Em seguida, com a interiorização dos bandeirantes, aqueles grupos de assassinos com a cooperativa privada, interiorizado para dentro do Brasil. E aí começam os primeiros passos das ocupações no interior do Brasil, o rompimento daquela fronteira que foi um tratado, né, o Tratado de Tordesilhas, feito entre Portugal e Espanha, e aí começando a ocupação da interiorização do Brasil. Só que essa interiorização ela intensificou bastante nas décadas de 60 e 70, que chegarei logo lá. Esse tema, a expansão da fronteira agrícola, tem um suporte na seguinte afirmativa, de que o que é uma expansão da fronteira agrícola? Nada mais é do que a ocupação de terras para a plantação de monocultura, no caso soja, milho, algodão. E as décadas de 60 e 70 foi muito marcante para esse processo. Por quê? Porque expulsou a maioria dos camponeses do campo, com suas famílias, para os grandes centros urbanos. Aí acontece o processo de urbanização. E esse fluxo migratório da saída do campo para a cidade, chamamos de êxodo rural. E aí o camarada que saía lá do interior do Piauí vieram logo para onde, né? Para cá, para Brasília, Goiânia, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, e assim sucessivamente, Salvador. Então, o processo de urbanização e favelização acontece com esse êxodo rural, a expulsão dos camponeses do campo para a cidade. E aí entra no campo que a mecanização, o uso de agrotóxico, herbicida, sementes geneticamente modificadas, famosas sementes transgênicas, e aqui no Centro-Oeste, o latossolo, o solo daqui ele é um solo pobre em minerais, é rico em ferro e alumínio, que dá essa característica meio avermelhado, e aí eles inventaram uma tecnologia chamada técnica da calagem, que é a utilização de calcário para diminuir o pH, ou seja, o pH do solo daqui, dos grandes Centro-Oeste, ele é meio ácido. E aí, para regular essa acidez, eles utilizam calcário para neutralizar e fazer a plantação. Então, a Revolução Verde teve uma contribuição significativa. Outro ponto importante, que é de suma importância mencionar aqui, são a atuação de poceiros, que são trabalhadores rurais que ocupam terras públicas, e grileiros, são pessoas que falsificam documentos para a realização de posse de áreas públicas para práticas
pecuárias e agrícolas. A imagem que está projetada aí mostra da década de 70 até nos meados de 2014 o processo de expansão dessa fronteira agrícola, saindo da costa e adentrando para dentro do Brasil. Quanto mais escuro vai ficar na imagem, mais é o processo de desmatamento. E só lembrando, hoje, no atual momento, resta apenas 5% da sua vegetação nativa do cerrado, ou seja, 95% foi destruído, desmatado, queimado e, infelizmente, a sanha, a ganância do capital, ela é insaciável. E eu quero deixar bem claro para vocês. O capitalismo, ele é incompatível com a preservação de recursos naturais. Então tira logo de fora esse discurso de mas temos que fazer um melhoramento do capitalismo. O capitalismo, ele é incompatível com a preservação dos recursos naturais. E aqui agora eu quero fazer uma citação de um grande camarada, o João Carvalho. O João Carvalho, ele fala assim, que o capitalismo fracassou, fracassa e sempre fracassará com a humanidade. Observa-se esse atual momento. A pandemia aqui no Brasil já levou 140 mil vidas de brasileiros. E vemos um descaso total, uma banalização total da pandemia. E o que é feito? Absolutamente nada. Nada é feito. Esse governo de direita, nazi-fascista do governo Bolsonaro e sua trupe, deixou o povo a Deus dará. O povo aqui ainda conta com a sorte de ter um sistema único de saúde, diferente, por exemplo, dos estadunidenses, que nem sistema de saúde público eles têm. Tudo lá é privado. Então, a maioria do povo estadunidense prefere morrer em casa do que ir num postinho e lá adquirir uma dívida de 10, 30, 40, 50 mil dólares. É a tragédia. E só lembrando, a maior potência capitalista do mundo, que é os Estados Unidos, atravessa um fracasso sem precedentes históricos. É só observar o número de mortes que está acontecendo nos Estados Unidos, um descaso total daquele Donald Trump, aquele porco nazi-fascista. Cara, simplesmente é deplorável uma situação dessa. E o Brasil, como um lambe-botas, um submisso dos Estados Unidos, um mero cachorro de estimação de Donald Trump. Bolsonaro é um cachorrinho de estimação, segue os mesmos caminhos. Embora a China, o Vietnã, Coreia Popular, vulgo conhecida como Coreia do Norte, Cuba, Venezuela, deram um show de como destruir um vírus, mostrando que um sistema único de saúde fortalecido, a coletividade, a solidariedade. Tanto é que a Itália, que estava atravessada num fracasso sem precedentes, com um número de mortes gigantesco, receberam os médicos cubanos, cujo qual lá no começo do seu mandato aqui no Brasil, o Bolsonaro, expulsou, estigmatizou, humilhou os médicos cubanos. Depois de uma situação dessa, rompeu o acordo que tinham com eles e simplesmente os médicos cubanos voltaram para Cuba e perdemos uma ajuda sem precedentes. Se tivessem aqui, talvez não estaríamos nessas condições que estamos hoje. Dando sequência nesse raciocínio sobre a fronteira agrícola e o desmatamento, eu pontuei algumas palavras-chave para a gente entender, então, o que de fato é essa fronteira agrícola. Devastação total da vegetação, dos biomas, concentração de terras, monocultura. O que se predomina na fronteira agrícola é a monocultura. Pode ser da soja, pode ser do algodão, pode ser do milho. O envenenamento do solo e a morte dos povos indígenas e líderes camponeses. Só lembrando que a concentração de terra no Brasil nasceu desde a época das capitanias hereditárias. Mas o embrião dessa concentração de terra, que no Brasil hoje poucas famílias têm concentração de terras enormes. São os grandes latifundiários que controlam a especulação do dólar aqui dentro, vendendo a soja e internalizando o dinheiro. Então, a lei que deu essa concentração de terra foi a lei de 1850, a lei de terras de 1850.
foi o embrião. Essa lei foi repensada pela estrutura social branca brasileira, a burguesia brasileira, racista, que perceberam que já estava começando a sofrer uma derrocada em relação ao processo de escravidão. Ou seja, não vamos dar nenhum metro de terra para esses afrodescendentes, cujo qual vive aqui na miséria e na pobreza, depois de um processo de fim da escravidão. E aí limita a compra das terras. Então, as terras, para serem adquiridas, têm que ser compradas. Só quero frisar uma coisa aqui para todos vocês. Preste atenção. Para acabar com a fome no Brasil, que o Brasil é um país que um país que está atravessado pela fome. É só buscar os dados aí do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, mostra abertamente que o Brasil é um país que voltou para o mapa da fome. Para acabar com a fome num país da desigualdade como esse, uma brutal desigualdade, tem que fazer o quê? Uma reforma agrária. Tem que dividir as terras e tem que dar o financiamento. Por quê? Quem é que coloca a comida na mesa da grande maioria do povo brasileiro? Mais de 70% da comida que tem na nossa mesa vem da agricultura familiar. E agora eu convoco você a entrar no site do Ministério da Agricultura e ver o Plano Safra. Vê lá o Plano Safra. A grande maioria do orçamento que é destinado para o financiamento das plantações no nosso país vai para o agronegócio. E uma pequena parcela fica para a agricultura familiar. Ou seja, tem que fazer uma reforma agrária solidária. Tem que dividir as terras, não dá mais para o capital agrário controlar tudo. E é por isso que estamos diante da maior pandemia da história da humanidade, pagando um preço astronômico num pacote de arroz de 5 quilos, R$40. R$40, que país é esse? Como diz a Legião Urbana com o grande Renato Russo, que país é esse? Que merda de cidadania é essa? Que desigualdade brutal é essa com seu próprio povo? Em meio a uma devastação total dos biomas, uma alta no desemprego. Hoje estamos na casa de quase assim, 40, 50 milhões de trabalhadores no desemprego. Ah, professor, mas eu estou vendo que só tem 12 milhões, os meios de comunicação estão anunciando só 12 milhões, só está equivocado, e jamais estou equivocado. Ele só contabiliza aqueles trabalhadores que não têm o quê? Carteira de trabalho assinada. E a informalidade. E aqueles que já deixaram até de procurar emprego, há mais de 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos procurando emprego e não encontra. Essa galera não é mais contabilizada. Hoje a gente tem aí quase 40 milhões de trabalhadores no desemprego total, sem nenhum respaldo de uma política social. Entendeu? Então essa é a brutalidade do momento que estamos vivendo. Dando sequência nesse pensamento, para entrar, por exemplo, sementes geneticamente modificadas, os famosos transgênicos. Professor, o que é um transgênico? É uma semente que ela teve uma alteração no seu DNA. Esse é um transgênico. O exemplo mais claro e concreto é o tomate longa-vida. Quando vocês for lá na feira com a mamãe, com o papai, com o tio, com a tia, com o primo, companheiro, companheira, é aquele tomatezinho pequenininho, famoso longa-vida. Tá? Ali é um transgênico. Só que aquele ali ele serve ao capital, ele não serve para matar a fome de ninguém. Tanto é que olha o preço do quilo do tomate, olha o preço da dúzia de ovos, olha o preço da carne bovina. Tudo isso por uma política capitalista de direita que não tem compromisso com a classe trabalhadora. É brutal, é violenta. A senhora ministra da Agricultura, Tereza Cristina, desse atual governo, falou abertamente que não vai abaixar o valor da arroba do boi gordo. Se não abaixar o valor da arroba do boi gordo, o quilo de carne fica um preço astronômico. Os trabalhadores param de comer carne e vai montar onde? Monta em ovos. Carne do tamanho dos trabalhadores é ovos. Aqueles que ainda encontram e os que não encontram. Veja só que aumentou a inflação ainda na produção de ovos, tá? Tem uma inflação que está aumentando eles também. Então é esse conjunto de políticas que são brutal para todos os brasileiros nesse atual momento que a gente está passando. E aí vem essa lei de biossegurança,
que legitima a entrada em 2005 de organismos geneticamente modificados, transgênicos e agrotóxicos. Então, essa lei foi crucial para a entrada em massa de agrotóxicos. E isso eu estou falando de um processo histórico. Isso é desde a época da ditadura militar, vem aí Fernando Collor de Mello, depois Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso, todo o governo Lula, todo o governo Dilma, só deixando bem claro que Dilma deu uma contribuição sem precedentes histórico para os latifundiários. Isso tem que ficar bem claro. Isso tem que ficar bem claro. Então, a Lei de Biossegurança, 11.105, deu essa abertura. Essa ministra da Agricultura agora atual, Tereza Cristina, ela está abrindo as portas para todo tipo de lixo agrotóxico para dentro do Brasil. A Comissão Pastoral da Terra, a CPT, lançou no seu último estudo que um brasileiro consome em média 7,5 litros de veneno. 7,5 litros de veneno. É brincadeira uma situação dessa? Tá aí uma explicação, um dos fatores para uma gama de câncer de colo de útero, câncer de mama, câncer de tireoide, câncer de testículo, câncer da próstata. Tá aí um dos fatores que está contribuindo para isso. O povo brasileiro está perecendo mediante fatores de doenças que está cometendo o povo brasileiro. E a alimentação é crucial para a gente conseguir ter um controle de doenças, que talvez a alimentação ela é o caminho desse grupo de doenças. Então, dando prosseguimento aos crimes ambientais, vamos recordar Brumadinho e Mariana. A minha pergunta é: quem da Vale do Rio Doce foi preso? Se aqui fosse um país sério, o presidente da Vale do Rio Doce era para estar na cadeia, pegar uma prisão perpétua, pegar as ações da Vale do Rio Doce, essas ações vender e distribuir o dinheiro para essas famílias que perderam seus entes queridos nesse crime ambiental. Foi crime, não desastre, como a Rede Globo estava passando e os outros meios de comunicação. Não foi desastre ambiental. Foi um crime. O relatório da ONU afirma que a Vale teve conduta criminosa, imprudente. É brincadeira uma coisa dessa? A Vale do Rio Doce, para aqueles que talvez desconheçam, era uma estatal brasileira que dava muito lucro para o Estado brasileiro. O que o senhor Fernando Henrique Cardoso fez? Vendeu ela para o capital privado. Vendeu. Uma empresa que era superavitária, dava uma renda muito boa para o Estado brasileiro, para a distribuição de políticas sociais, e o senhor Fernando Henrique Cardoso vendeu. O Fernando Henrique Cardoso era um lambe-botas dos Estados Unidos, mas teve um cara que conseguiu superar ele, que foi quem? O Bolsonaro. O Bolsonaro é o maior lambe-botas da história recente dessa democracia fragilizada. O maior, o cara chega a mijar na roupa de tanto amor que ele tem por Trump. O cara falou, até naquela vez que ele teve lá nos Estados Unidos, I love you, Trump. Bicho, o cara falar um trem desse para um outro, assim, você tá louco. O nível foi lá embaixo. A nossa imagem do Brasil lá fora é uma imagem de submissão total aos Estados Unidos. E quem lembra do vazamento de óleo nas praias do Nordeste, que até hoje ninguém conseguiu chegar a uma solução? O senhor ministro do Meio Ambiente, o senhor Ricardo Salles, que deveria também estar na cadeia por crime e desvio de verba, está sossegado, como se nada tivesse acontecendo. O cara desviou verba, não disponibilizou dinheiro do orçamento que a União recomenda para o combate contra queimadas, desastres ambientais, nada. Até hoje não sabemos quem foi o responsável o responsável por esse derramamento de óleo nas praias do Nordeste. Outro crime ambiental aí, ó. Dando prosseguimento, essa imagem são gráficos do focos de calor no início de agosto a setembro de 2019. A tarja vermelha é de agosto e a tarja azul de setembro. E dá para ver que na Amazônia, agosto foi um dos períodos que maior focos de calor. E a setembro foi onde teve um pico menor, só que também muito significativo. Já no Cerrado, setembro é o momento de maior pico de focos de calor. Na Mata Atlântica, agosto, Pantanal, setembro,
Caatinga também em setembro e Pampas é agosto. Um número aqui também bastante significativo. Só lembrando, pessoal, essas imagens, esses gráficos são do INPE, tá? Um órgão de muita responsabilidade, transparência, que faz um trabalho excepcional e que está tendo retaliação. Ou seja, o governo Bolsonaro não quer a divulgação, a transparência dessas informações. Ele quer silenciar todo mundo e deixar as cegas. Era isso que ele queria fazer e quase conseguiu fazer no Ministério da Saúde, né? Com a demissão do Tais e a colocação de um militar que não entende absolutamente engulhufas de nada. Queria maquiar os dados. Graças à divulgação e à denúncia, ele voltou atrás e está divulgando. Bom, olha só, focos de calor em 2018, 2019, na Amazônia, 2018, 36.509 e em 2019, 53.023. Isso sim é algo significativo. Quando o Bolsonaro ele é eleito, ele deu carta branca para latifundiários, falou que iria acabar com o Movimento dos Trabalhadores Sem Terras, o MST, né? Tanto é que ele autorizou a utilização de arma de fogo pelos latifundiários. Deu carta branca para os garimpeiros entrada de terras indígenas, em demarcações e fazer ali a exploração. E como estamos vendo aí, Olho Cerrado de 2018, 24.098, em 2019, 34.839. Deu carta branca. Bolsonaro, uma matéria do Brasil de Fato, chamou ele de Bolsonaro, o Nero dos incêndios na Amazônia. Bolsonaro é o Nero dos incêndios. Para quem não conhece Nero foi um imperador da época da Roma Antiga. Nero fez questão de colocar fogo em Roma para reconstruí-la. Bolsonaro aqui, ele autoriza, legitima os incêndios na Amazônia, no Cerrado, no Pantanal. Ou seja, ele está autorizando um novo... os fazendeiros colocar fogo para ele ganhar não só apoio, como também destruir em massa a nossa maior riqueza de biodiversidade aqui no nosso país. Então, Bolsonaro, ele é o Nero brasileiro. Então, dando prosseguimento do pensamento, vamos falar agora das consequências das queimadas na Amazônia. As queimadas na Amazônia fizeram com que um corredor de fumaça se espalhasse pela América do Sul, desde a semana passada, atingindo o centro-oeste, o sudeste e o sul do Brasil, e países vizinhos como Argentina, Uruguai, Peru e Bolívia. Então, essa imagem que vocês estão vendo são da Amazônia, onde temos ali um rio, né, a sua mata ciliar e a sua mata mais distante um pouco da margem, toda destruída pelo fogo, né, imagem impactante. Com o aumento das queimadas e do desmatamento, podemos ter uma diminuição da evapotranspiração da floresta amazônica. E, por consequência, a diminuição dos rios voadores, que são responsáveis por boa parte da chuva que se precipita no continente. Só lembrando, essa transpiração das plantas são crucial para a manutenção dos rios voadores. A Amazônia consegue jogar na nossa atmosfera 20 bilhões de toneladas de gotículas de água. Ou seja, mais de 40% do PIB da América do Sul depende desses rios voadores. Vou explicar essa dinâmica mais aqui à frente, só antes. Essa imagem, né, impactante. Uma estrada aqui no meio, ao lado, toda alagada, né, região pantaneira. E na outra imagem, a devastação do fogo que queimou tudo. E é entristecedor, viu? É doloroso ver isso. Então, a dinâmica dos rios voadores. O que são os rios voadores? São nuvens carregadas de gotículas de água que fornecem esse corredor de chuva que sai da Amazônia para toda a restante da América do Sul. Graças ao quadrilátero Cordilheira dos Andes, Buenos Aires, São Paulo e Cuiabá. Então, esse quadrilátero tem um fluxo
gigante de gotículas de água, as nuvens carregadas para chuvas, e concentra a grande maioria do PIB de toda a América do Sul, beleza? Então são rios voadores. Consequências das queimadas na Amazônia, né? Os rios voadores. Sem os rios voadores teríamos graves consequências, como a estiagem, a falta de chuva, aumento da temperatura, problemas no solo dificultando a produtividade, problemas respiratórios devido à umidade baixa, possível queda no índice pluviométrico dos rios por falta de chuvas. Então, as consequências de não ter os rios voadores. Tópico 4, em comparação a 2018, as queimadas no Brasil aumentaram 82%. Foram 71.497 focos só este ano, contra 39.194 em 2018. Então, pessoal, o aumento aí foi brutal dos focos de incêndio nos biomas brasileiros, inclusive na Amazônia. 5 estados tiveram um aumento do número de queimadas no Brasil desde o início do ano. Mato Grosso do Sul, 260%, Pará, 188%, Acre, 176% e Rio de Janeiro, 173%. Só lembrando que o Acre, o Pará e Rondônia pertencem à região norte do nosso país, onde está ali concentrado uma parte da Amazônia legal, e Mato Grosso do Sul, onde tem uma concentração também da região do Pantanal, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Região centro-oeste e na região sudeste do Rio de Janeiro, beleza? A imagem aí de um rio também, né, na região da Amazônia, todo queimado ao seu redor, e aquela fumaça entristecedor. Lembrando que as unidades de conservação e terras indígenas também são atingidas e sofrem com as queimadas. As unidades de conservação 32 e terras indígenas 36. E ao lado aí a imagem da floresta amazônica sendo devastada criminosamente pelo fogo. Pessoal, infelizmente é de cortar o coração ver as imagens dessa. Isso é uma imagem de satélite. Em roxo, a BR-163, que atravessa todo o Brasil, de norte a sul. E essa BR-163, ela sai de, se não me engano, Pelotas, no Rio Grande do Sul, até Santarém, no Pará. E essas manchas vermelhas que vocês estão vendo são focos de incêndio, tá? Na região ali do Pará, do sudoeste do Pará. Segundo o INPE, o aumento do desmatamento na Amazônia já é o maior de todos os tempos, e boa parte disso se dá principalmente pelo corte de 95% do orçamento das ações destinadas para combater as mudanças climáticas. Então, o maior culpado de toda essa devastação são as políticas ambientais projetadas desse governo bolsonarista, desse governo de direita. O Ricardo Salles só disponibilizou 7% do orçamento. Menos de 10%. Ou seja, foi intencional. É intencional. A destruição da Amazônia é intencional. Temos que ter isso em mente. E a imagem ao lado um dos ícones da referência da Mata Atlântica, da floresta amazônica e também da região pantaneira, a onça pintada. A Amazônia concentra 52,5% dos focos de queimadas de 2019, segundo os dados do programa Queimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. O Cerrado é responsável por 30,1%, seguido pela Mata Atlântica com 10,9%. Dá para a gente ver então que o foco mesmo é a devastação e o desmatamento da Amazônia. E a imagem ao lado que vocês estão vendo, uma imagem que impactou o mundo inteiro. Da onça pintada, com as patas queimadas, com queimadura de 3º grau. É de cortar o coração, viu, pessoal? Tópico 10, a Amazônia brasileira perdeu mais de uma Alemanha em área florestal de 2000 a 2017. Ou seja, em 17 anos perdemos um território do tamanho da Alemanha, com 400 mil quilômetros quadrados a menos de área verde. Pesquisa realizada pela Universidade de Oklahoma e publicada na revista científica Nature Sustainability. E aí, a imagem ao lado, a gente está vendo um ribeirinho, cara que vive da pesca, trabalha na cultura familiar, e ao fundo é um nevoeiro, né, a floresta sendo toda devastada pelo fogo criminoso. E
Tópico 11, né? O fogo já atingiu mais de 2,9 milhões de hectares do Pantanal, segundo o Centro Nacional de Preservação e Combate aos Incêndios Florestais, o PREV-Fogo. O número representa cerca de 19% do bioma no Brasil, conforme o Instituto SOS Pantanal. Ou seja, mais de 20% de toda a região pantaneira foi destruída, devastada. Para o quê? Para a agricultura de exportação e pecuária. Então, os verdadeiros criminosos que estão colocando fogo na Amazônia, no Pantanal, no Cerrado, dentro de um processo histórico, são os grandes latifundiários, o agronegócio, praçanha do capital. Entendeu? Tem que frisar isso. E a imagem, você vê um médico veterinário ali fazendo o curativo nas patas dianteiras da onça pintada, né? Queimadura de terceiro grau. E ao lado, os verdadeiros heróis, os brigadistas, que trabalham de acordo com as condições naturais. E, convenhamos, vai chegar um momento na história que a gente vai separar os heróis dos vilões. E os brigadistas são os verdadeiros heróis, que fazem um trabalho sensacional. Beleza? É de ter um respeito assim, sem precedentes. Os verdadeiros heróis. Tem meu respeito. Tem meu respeito. Eu fiz uma sequência de imagens desse período da Amazônia para mostrar para vocês do fotógrafo Araquém Alcântara. Ele registrou aí esse momento de destruição. A gente vai ver as fugas dos animais. A primeira foto aí é da onça pintada, o filhote olhando, né, assustada com todo o fogo que estava acontecendo. A segunda imagem dela também bebendo água. A imagem aí do macaco prego fugindo certamente do fogo, né? É assustador. Outra imagem de outro animal fugindo. É um cenário assim de carnificina mesmo. Os jacarés, olha só, a carnificina. A perda da biodiversidade nesse momento para o fogo, pessoal, é irreparável. Podemos levar aí até mais de 10, 30, 40, 50 anos para recompor pelo menos um terço do que foi perdido. É uma verdadeira carnificina. Os heróis aí, os brigadistas, mais animais fugindo, a imagem que corta o coração. É devastador, é deplorável, é assustador. Minha solidariedade à região, aos povos originários que também sofrem com isso, aos brigadistas, ao povo brasileiro. Ter isso em mente, a nossa maior riqueza é nossa biodiversidade, nossa fauna, nossa flora. É crucial. A sobrevivência do ser humano aqui nesse planeta é crucial junto com a manutenção dos recursos naturais. Essa sanha predatória, devastadora, assassina e genocida do capitalismo agronegócio, capitalismo agrário, de destruir, desmatar, cortar, leva também a gente junto com tudo isso. Olha só essa outra imagem de carnificina, né? É de cortar o coração. Bom, finaliza aqui. Quero agradecer já de cara a todos e todas por esse momento. Se inscreve aí, compartilha com seus amigos, compartilha com seus parentes. E já quero deixar aqui um convite. Próximo sábado, não esqueça, às 14 horas, vamos fazer uma live, eu, professor Anderson, professor William, professor Cledson, sobre quem derrotou a besta nazi-fascista. E deixo aí também aberto nos comentários, vocês podem sugerir temas para a gente fazer aqui. Não estou conseguindo dar uma rotina, uma sequência, pelo fato de também estar em teletrabalho, estar bastante atarefado, mas quando posso, estou sempre aí montando uma videoaula, uma live aqui para a gente tentar fazer esclarecimento, né? Desvincular aí o joio do trigo, falar o que de fato é verdade e o que não é. No mais é isso aí, aquele forte abraço. Tamo junto, valeu, falou, se cuidem.